Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel aqui da RoboBolsa. Vamos mostrar para você o nosso lançamento, que é o painel geral. O que significa isso? É um painel que você vai poder observar todas as suas transações do dia através do robô e até se você operar manualmente. Então esse painel ele mostra um resumo da sua conta, do que está acontecendo. E aí você não precisa mostrar mais as posições abertas do seu robô. Você não precisa mostrar até embaixo do MetaTrader, onde tem os extratos do robô, o que está acontecendo, as operações estão abertas, que é isso que eu faço. Então vou mostrar aqui como funciona para você aqui gratuitamente usar na sua conta. Ele é um robô, então ele instala como se fosse um robô na mesma pasta, né, que um robô normal. Ele não tem influência nenhuma para operar o robô. Ele só vai mostrar os parâmetros que você está acontecendo naquele momento, no dia, nas operações. Então vou mostrar aqui para você. Você instala ele da mesma maneira que qualquer robô que você tenha, tá? Com o nosso robô da RoboBolsa, por exemplo. Então, por exemplo, ó, você pega aqui, joga no gráfico ele vai aparecer essas configurações. Se você não mexer em nada, ele vai aparecer dessa maneira aqui, tá? Então ele vai aparecer total de ganhos, total de perdas, saldo hoje, né, do dia, né? Ele só faz aqui o cálculo do dia. E o drawdown, que significa? Drawdown é quanto a sua conta ficou negativa no dia, e isso ajuda para você analisar o perigo, né, do robô que você está operando, se ele está puxando muito drawdown, tá? Isso eu falo em outras aulas aqui na nossa área de membros. Você pode baixar esse robô na nossa área de membros, tem na área de downloads. Também tem encerrar todas as operações se acontecer isso daqui, que está zero aqui. O que significa? Ele é um robô que você pode colocar para você ter uma segurança maior na sua conta. Nosso robô do RoboBolsa, ele tem o seu stop, ele fecha as ordens. Você pode programar no final do dia para fechar as ordens, como eu ensino em outras aulas aqui. Contudo, você pode ter uma segurança ainda maior. Tem estratégias, você tem diversos robôs, por exemplo, que você pode limitar a sua perda do dia. Então a gente colocou esse parâmetro aqui, encerrar todas as operações. Então, por exemplo, você tem lá 10 robôs operando, 15 robôs operando. Você fala no dia que se ele chegar a um certo ponto aqui, por exemplo, 5.000 negativo na sua conta, você encerra todas as operações desse robô e ele vai encerrar todas as ordens abertas e as ordens pendentes e vai desligar todos os robôs, tá? Então, por exemplo, aqui está 5.000, eu coloquei aqui 5.000, então ele escreve no robô aqui, ó, encerrar todas as operações se ficar menos 5.000. Então ele vai monitorando todas as ordens abertas o tempo todo, e se a soma de todas as ordens abertas e também o saldo do dia, por exemplo, você ganhou R$1.000 no dia, você está ganhando, e aí você começa a perder R$6.000, aí a soma desses R$6.000 com R$1.000 vai dar 5.000 negativo. Ele vai fechar todas as operações abertas, ele vai fechar a mercado, então pode acabar a ordem indo um pouquinho para cima ou para baixo, né, a questão da perda, e ele vai desligar também esse botão Algo Trade. Então vai parar todos os robôs e vai encerrar todas as operações, e aí vai ter essa perda aqui muito próxima de 5.000, por exemplo, tá? Então é uma segurança maior. Então isso depende da sua estratégia. Se você opera com muito robô, se você opera com pouco robô e quer colocar uma trava de segurança, né, na ocasião pode dar algum problema na corretora, por exemplo. Nossos robôs não dão problema, eles não têm nenhum problema com ele opera perfeitamente, já é muito testado há muitos anos, então eles operam corretamente, tá? Então aqui é uma trava a mais, porque ele é um robô independente, ele analisa todos os outros robôs e a sua conta também, para poder fazer essa ação aqui. E ele tem também encerrar todas as operações.
Se você quiser, por exemplo, olha, estou muito positivo, eu cheguei aqui no objetivo que eu quero no dia, que eu não recomendo muito, por quê? Porque quando você coloca os robôs, você tem que deixar ele operar no horário que você determinou, com o gain que você determinou, ou deixar ele ganhar também, isso eu falo nas outras aulas, para você deixar assim a longo prazo ganhar, para você ter o seu lucro a longo prazo. Então você não pode, por exemplo, ter um stop de R$3.000 e aí você ganhou R$30, você foi lá e encerrou todas as operações de todos os robôs. Não, é pouco, tem que deixar ganhar, isso eu falo em outras aulas. Contudo, qualquer coisa se acontecer, se você quiser fechar porque você quer encerrar o dia, quer desligar o computador, já ganhou o dinheiro que você queria, qualquer ocasião, tá? Então muito cuidado com isso, a gente criou esse botão aqui, encerrar todas as operações. Vai aparecer um menu, porque pode ser que você clique sem querer e aí vai encerrar tudo, né? Então ele pede para confirmar. Se você apertar confirmar aqui, ele vai encerrar todas as operações e vai desligar o robô, como você pode ver aqui em cima, o Algo Trade. Então aqui você liga o robô e se o robô também estiver ativo, né, verdinho, né, ele tem que estar ativo para operar, então ele desliga os robôs. Então você apertou aqui cancelar, não acontece nada, encerrar, confirmar, ele fecha todas as operações que são do robô e também se tiver operações abertas manuais, também ele vai encerrar todas as operações e vai desligar o robô aqui em cima. E se ele atingir também encerrar todas as operações menos 5.000, ele vai também fazer isso, ele vai encerrar tudo e desligar o botão aqui do robô. Obviamente precisa estar ligado ao Algo Trade para poder funcionar, ele tem que estar verdinho aqui. Então é muito simples o robô, eu vou mostrar como que ele opera também no dia, como que ele mostra no dia. Então vamos para os parâmetros dele, que é muito simples mesmo. Ele tem aqui, você permite, claro, o Algo Trade para ele operar. E ele tem aqui a largura de painel, ele vem aqui e eu acho que não precisa modificar. Só se você quiser aqui customizar do seu jeito, você tem cor diferente, você pode, eu quero aqui Gold, então olha lá, ele vai ficar diferente. Então eu não gosto muito de alterar isso não, a gente já colocou uma cor legal para você visualizar muito bem. Contudo, você pode querer alterar o tamanho da fonte, então aqui você põe 12, por exemplo, maior a fonte, olha lá, ele vai ficar grande. Então você pode escolher isso também. Cor do texto, fonte do texto também, você pode alterar. E aqui o limite de loss, que é o que a gente mais usa. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, se fechar todas as operações 5.000. Então você pode aqui na ocasião, confiar que se ocasionar essa perda, o robô vai fechar todas as operações. Pode sair na frente do computador, que ele vai fazer isso sim. Mas tome muito cuidado, porque as suas operações elas devem ser feitas no robô. Tem o stop do robô, tem tudo isso que você já configurou e entende das outras aulas. Isso é só mais uma coisa para você usar, tá bom? Então aqui, por exemplo, olha lá, eu coloquei a fonte maior. Toma cuidado, porque olha lá, pode encavalar uma fonte na outra, então não seria muito bom. Você pode aumentar o painel aqui também. Então olha lá, você testa. Olha lá, eu quero um painel maior, e você vai ver aqui mais esticado. Então fica à vontade quanto a isso, tá certo? Às vezes você tem uma tela muito grande, você queira aumentar, e às vezes você tem um computador com uma tela pequena, você pode diminuir. Então vou resetar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, se você tem um robô, por exemplo, que tem uma perda de R$800 no dia, você quer colocar uma trava de R$1.000, tá? Então não importa o que acontecer, se acontecer menos R$1.000 na sua conta no dia, você quer fechar todas as operações. Pode ser que você esteja operando manual também, aí você fica protegido quanto a isso, a sua perda do dia. Mas tome muito cuidado com isso. Não gosto de ficar operando o robô e manualmente na mesma conta. Eu não acho legal, mas isso daqui é uma trava de segurança. Você não precisa colocar esse valor para funcionar esse robô. É só você colocar no zero, como vem o robô já configurado, que ele não vai fechar, obviamente, a sua conta se chegar no zero. Obviamente isso não acontece, porque você entra com uma ordem, por exemplo, ele pode ficar um pouquinho negativo, então vai chegar no zero e vai fechar? Não, não é isso, de jeito nenhum.
tá? Então fica assim, ele é uma trava de proteção. Agora eu vou mostrar para você aí o que eu sugiro você fazer, tá? Para você operar legal com esse robô e usar ele de uma forma aqui interessante, que é o que a gente usa, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um robô que ele operou nessa conta aqui hoje e ele deu esse resultado aqui, tá? Então esse robô já está rodando, ele já teve aqui, eu vou mostrar também a outra conta aqui, porque o drawdown aqui, esse daqui é uma outra conta, eu vou mostrar a conta que ele estava operando, porque o drawdown ele depende de operar em tempo real. Por quê? O drawdown ele vai monitorando o preço que está acontecendo, a soma de todo mundo. E aí ele vai fazendo a soma dele aqui, que é o drawdown é o que? É quanto sua conta ficou negativo, para ele poder ganhar esses valores aqui, tá certo? Então, ele precisa monitorar o mercado. Então aqui nessa conta eu coloquei o robô para você ver, então o drawdown está 0. Mas aqui, ó, eu vou mostrar aqui a outra conta para você que rodou esse robô, essa conta aqui. Então aqui tem vários robôs que rodou hoje, teve um ganho de R$ 5.888 e o drawdown menos R$ 3.670. Ou seja, a sua conta em algum momento, essa conta no dia ela ficou negativo R$ 3.670. E aí depois ela ganhou R$ 5.888. Algum momento bateu esse valor. Então ele guarda aqui na variável que fala do MetaTrader, ele vai guardando esse valor. Então por isso que lá na outra conta ele não mostrou esse valor. Esse daqui é o que rolou em tempo real, o robô monitorou e ele guardou esse número aqui. Então todo dia vai ser resetado esse valor, vai ficar 0, começa o dia e ele vai puxar o valor e vai guardar aqui na memória aqui do robô este valor, tá? Então se você colocar no gráfico de novo, ele vai guardar esse valor também, porque aqui na ocasião, nessa mesma conta, nesse MetaTrader, ele vai guardar esse valor, porque ele fica numa variável do MetaTrader, ele guardou aqui numa variável global e ele acaba aqui puxando esse valor e ficando o drawdown, que é um recurso muito interessante, muito bacana, né, para você entender quanto o seu robô está puxando de margem, geralmente, para você analisar melhor o mercado, tá? Claro que tem que aguentar o seu stop, né? Os seus robôs, por exemplo, você tem um stop ali de, por exemplo, R$ 3.000, o drawdown você vai analisando no dia, olha, só puxou de margem R$ 500, então é um robô bacana, que não fica puxando muita margem. Mas o seu robô, se ele tem um stop de 3.000, pode ser que ele puxe uma margem de R$ 2.000, depois volta e ganha, fica positivo no dia. Então aqui serve para analisar um pouco mais os seus robôs, porque é a junção de todos os robôs, isso é muito interessante. Aqui tem mais de 10 robôs nessa conta, então mais de 10 robôs colocou só aqui um drawdown, puxou R$ 3.670, que é interessante, é um baixo valor, porque o stop de todos esses robôs é muito mais, é mais de R$ 20.000. Então ele puxou um drawdown muito baixo e teve uma lucratividade muito boa. Então você pode ver que o robô, quando ele não está ativo, você coloca no gráfico, ele mostra dessa maneira aqui. Ele é tudo zerado e mostra aqui que não tem nada. Quando ele vai para o mercado, ele começa a funcionar, o que ele faz? Ele vai adicionar cada ativo que está sendo operado. Então se você operou com 2 ativos e operou aqui, colocou o robô aqui no começo do dia, ele vai puxar essa informação do histórico e vai colocar aqui no gráfico dele, aqui ele vai acrescentar essa janelinha aqui do nome do ativo aqui, o WinZ20, por exemplo, e ele vai colocar também aqui o outro do dólar, por exemplo, ele vai adicionando. Então se você também operar, por exemplo, outro ativo manualmente, ele vai colocar também, tá? Então, quantos ativos consolidados? Então aqui não é que operou somente um ativo, um robô aqui, não, são a soma de todos os robôs para cada aqui ativo aqui que está mostrando neste robô aqui, tá certo? Então isso é muito importante falar, é muito importante saber que ele é a consolidação dos robôs.
Isso ajuda muito. Por quê? Aqui tem vários robôs aqui no mini índice e vários no mini dólar. Então ele somou todos os ganhos do dólar, o IWDOZ20, ele somou. Então teve ganhos 6.855. Total de perdas R$ 1.495. Então é porque teve aumento de posição normal, conta RED, né? Ele não faz preço médio em conta RED, então ele teve essa perda aqui e teve o saldo 5.360. Se ficasse negativo, ia dar aqui a marcação aqui de negativo, ia dar um número negativo aqui. O volume atual significa que são os contratos que estão abertos atualmente, ou seja, aqui está zero porque o mercado já fechou. E, né, claro, não tem nada aberto aqui. Quando tem ordens abertas, ele vai mostrar o volume aqui. Então, por exemplo, você tem no dólar um contrato aberto, comprado ou vendido, ele vai mostrar aqui 1. Agora, muita atenção, são todos os contratos abertos, ou seja, se você tem um contrato comprado e outro robô, por exemplo, um contrato vendido, ele vai mostrar aqui 2. Ele não vai fazer uma compensação, um menos o outro. Ah, tá comprado é 1 menos a ponta vendida, aí vai ficar 0. Não, ele vai somar. Isso é para você saber a sua exposição, para você saber quantos contratos estão rodando aqui em tempo real, tá? É somente para isso. Então é a soma de todos os contratos que estão abertos, independente se ele é comprado ou vendido. Cada ativo que vai aparecer isso, então todas essas 4 informações aqui. Então se você abrir posição mesmo manual, ele vai aqui, o robô subir aqui e vai criar mais uma aba dessa daqui, consolidado. Em tempo real ele vai mostrar, como você já deve ter visto aqui vários vídeos, tem no nosso canal no YouTube vários vídeos mostrando esse robô operando, tá? Então ele mostra aqui os ganhos em tempo real daquele robô, perdas, tudo que está aberto e tudo que está já no histórico do dia. Então é consolidado, ou seja, ele vai puxar o valor que já está fechado, as ordens, né, do dia, mais as ordens abertas, tá? Isso é muito importante você saber, de todos os robôs e todas as ordens. Se for manual também, vai estar somado aqui. Então você não precisa abrir aquela aba aqui embaixo, que eu também não gosto muito. Eu criei esse robô aqui para você ter facilidade, para você ver todas as informações da sua conta sem ter que ficar clicando naquelas abas aqui embaixo que tem no MetaTrader, da sua posição aberta e também do histórico do dia. Não precisa mais. Eu deixo aqui a tela totalmente aberta dessa maneira para aproveitar o espaço da tela para ver todos os robôs operando. Tá? Claro, você pode abrir aqui e ver o que está acontecendo cada robô, mas eu gosto de colocar aqui no cantinho para ver o que está acontecendo. Então ele soma tudo e é muito bom esse robô. Tá? Ele é um robô, ele não é um script nem um indicador, ele é um robô que você coloca no gráfico. E a dica que eu dou também para você observar melhor esse robô é que você tire todos os parâmetros aqui do gráfico. Tá? Então vou mostrar para você aqui, ó. Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó, do zero. Você abriu um gráfico, tá aqui, e ele pode ter as ordens abertas, tem várias e tal. Então o que você faz? Você tira todas as informações do gráfico, você vem em propriedades, você tirou aqui a grade e pode colocar aqui, por exemplo, tudo preto, para você não atrapalhar o seu painel. Então você vai deixar lá, ó, tudo preto, tá? Então deixa aqui em qualquer gráfico que você colocar. Então você coloca, veja só, tudo preto aqui, tá? Você não precisa mostrar nada. Você pode tirar tudo. Não quer mostrar nada. Ok, tudo preto. Aí você joga o robô lá, tá? Aí você joga lá o painel, configurou ele, ok, tá rodando o seu robô. Aí você pode vir aqui, ó, e salvar como template. Então salvar template.
E aí você vai salvar, ele vai aparecer aqui, o seu template. Por exemplo, painel. Você pode salvar o seu template e colocar painel. Olha só. Vem aqui, salva aqui, ó, painel, pronto. Ok, o que acontece? Ele já está configurado aqui, painel. Então, fica fácil. Então, você, por exemplo, abriu aqui um gráfico. Aqui, você vem aqui em template, painel, pronto. Ele já configura o robô aqui, ó. Já fica mais fácil, né, para você. Deu aqui, não apareceu? Vamos jogar. Por quê? Aqui dá trabalho, né, para tirar todas aquelas informações, deixar tudo preto. Então aqui é muito simples, você já configurou e deixou aqui pequenininho. Tá? Então é só colocar o seu robô aí no cantinho da tela, fechar tudo isso que eu gosto, igual você viu aqui. Pronto, ele já fica configurado, tá certo? Então esse robô é muito bacana, muito útil para você. Preste muita atenção na hora de você configurar ele. Se você vai colocar para encerrar posições aqui, tome cuidado para não colocar um valor que atrapalhe a sua operação. Por exemplo, se eu colocasse aqui para encerrar a operação com R$2.000, ele ficaria com drawdown menos R$2.000, fecharia com R$2.000, encerraria todos os meus robôs e eu perderia R$2.000. Nessa ocasião, ele chamou uma margem aqui de 3.670, então aqui eu não estou nem colocando para fechar aqui um limite. Por quê? Meu stop já está tudo configurado, está tudo certinho, então eu não usei, neste caso, essa proteção. Tá? Poderia colocar aqui um valor muito alto também, para não ter problema com a minha conta e tal. Mas fica só mais uma opção para você poder ter uma trava de segurança. E aqui também cancelar, encerrar e etc. Então aqui, por exemplo, se eu encerrar aqui agora, ó, ele só vai desligar o botão aqui. Então tome muito cuidado, tá? Se estiver testando e tudo mais, para você não desligar todos os robôs e não funcionar. Lembrando que o robô aqui precisa estar verde, né? Se você aqui desligar aqui, ó, vermelho, ele não funciona. Então tem que estar ligadinho aqui, ó. E aí ele vai funcionar, tá certo? Então você pode baixar na nossa área de membros, na área de downloads, para você instalar de forma gratuita, para poder você aí visualizar muito mais fácil os resultados do seu robô, tá certo? Grande abraço para você.